Bom, Gi, vamos começar? Beleza. Então, pessoal, vou começar aqui com as apresentações. Para quem não conhece, a Giovana, ela é médica emergencista, fez emergência lá no Hospital Geral do Grajaú. Ela é atual chefe da emergência, coordenadora do departamento de emergência lá do PS Adulto, do Hospital Geral do Grajaú. E hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre via aérea difícil, tá? Vai ser uma aula assim, bem dinâmica, bem direcionada para a galera que faz observação, emergência. E eu queria também apresentar a Giovana como, junto comigo, vai ficar à frente do projeto de educação continuada da Visio também. Tá bom? Então, Gi, bem-vinda, agora oficialmente, publicamente, né? E fica à vontade, a hora que você quiser começar. Beleza, obrigada, Mal. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, podendo falar para vocês de um tema que eu adoro, que é via aérea na emergência, né, ou em situações de emergência. E fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, se tiverem dúvidas, perguntas, tá? E quanto ao chat, eu não consigo ver aqui, porque eu vou estar com a apresentação aberta, mas qualquer coisa o Maurício vai me passando as dúvidas de vocês, tá bom? Deixa eu só conseguir abrir aqui. Mal, dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem. Beleza. Só checa para mim se passou? Passou sim. Então vamos lá. Primeiro eu vou com... Eu sou uma grande fã de Grey's Anatomy, já admito logo de cara para vocês. E por conta disso, eu vou trazer aqui uma via aérea que a gente vai discutir mais para frente do porquê era difícil e porquê talvez a April não tenha pego nesse momento, tá bom? Então eu vou deixar rolar aqui para vocês verem o vídeo e a gente discute mais para frente. Ixi, acho que tá sem áudio, né, gente? Só um minuto. Tá dando para ver a tela ainda? Tá sim. Eu vou rodar aqui, que eu sei que vai sair o som. Não, também. Bem, acho que não vai sair o som, mas eu vou explicando para vocês. É um dia que teve um incidente de múltiplas vítimas no pronto-socorro e chegou a vários pacientes queimados. Ela estava responsável pela avaliação dessa doente. Nesse momento que chega um paciente mais grave, ela acaba se distraindo e ela perde de olhar justamente a via aérea da paciente. Então, logo na sequência, ela volta e fala para a paciente que as queimaduras dela do tórax são superficiais, são de segundo grau e que estava tudo bem e que ela conseguiria prosseguir desse jeito numa área estável. E na sequência, a paciente vai a óbito por uma complicação de uma via aérea fisiologicamente difícil, tá? E aí, demitida da residência nesse dia, depois ela é recontratada, mas isso acontece tudo nesse episódio. E tá aqui a importância da gente conversar sobre as nossas decisões de entubar e sobre as vias aéreas que a gente pode encontrar difíceis aqui para frente. A nossa decisão de entubar é sempre a primeira etapa do nosso manejo de via aérea. Tem 3 indicações clássicas para a gente entubar um paciente. A primeira é a incapacidade dele manter a patência ou proteger a via aérea. A segunda é a incapacidade dele de ventilar ou de oxigenar. E a terceira é um provável curso clínico desfavorável. No caso desse paciente que eu mostrei da queimadura, ele entrava nesse terceiro. Se ela tivesse de fato olhado dentro da via aérea da paciente, ela ia ver tudo chamuscado e saberia que dali só iria piorar essa via aérea. Ia ficar demasiado e tudo seria mais difícil. E, de fato, ao longo do episódio é isso que acontece. A paciente entra em insuficiência respiratória, não consegue entubá-la, tenta uma crico, mas já é tarde demais, ela acaba parando, tá bom? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e sobre um fluxograma para a gente pensar. Nosso paciente precisa de intubação? Ele está agonizando ou está em parada cardíaca? Se tiver, não tem discussão. É uma via aérea imediata, está em parada cardíaca. A gente não usa nem drogas de intubação. Mas não, ele não está em parada. A gente vai prever uma via aérea difícil?
E é aqui que está o nosso ponto da aula. Eu vou explicar para vocês como que a gente faz essa previsibilidade, tá bom? Se ele tiver, a gente vai usar um algoritmo de via aérea difícil. Se não tiver, a gente pode seguir com a nossa sequência rápida de intubação, que geralmente vai ser a sequência que a gente mais vai usar nas intubações. A gente vai tentar intubar. Se a gente conseguir, a gente pode fazer o manejo de pós-intubação. Se eu não conseguir, eu tenho que sempre tentar oxigenar esse paciente. Ah, consegui oxigenar? Que bom, consigo respirar, consigo pensar em alguma via aérea falha. Não consegui oxigenar. Já tentei 2 vezes e eu sou um profissional experiente, eu também considero essa via aérea fácil. Ou, ninguém conseguiu, não foi ainda 2 tentativas, eu posso tentar mais uma, tá bom? Mas a gente tem que ter esse esquema em mente. E aí, quando a gente fala de via aérea difícil, acho que algumas pessoas já devem ter visto essas caixas laranjas, né, que deixam a gente preparado para o que precisar, e é disso que eu quero falar mais para frente na aula. Mas a gente tem que pensar que toda via aérea no pronto-socorro é uma via aérea difícil. A gente não está com o paciente em jejum, a gente não sabe todos os fatores de risco, comorbidades, o que tomou, o que não tomou prévios dele. A gente não é igual ao anestesista, não sabe a última vez que ele comeu. Então, a gente tem que estar preparado para qualquer via aérea ser difícil. E aí, a gente tem que saber diferenciar entre uma via aérea anatomicamente e uma via aérea fisiologicamente difícil. Quando a gente fala de uma via aérea previsivelmente difícil, a gente sempre tem que pensar logo de cara em pedir ajuda. Se você não for o intubador mais experiente, ele tem que estar do seu lado. Se for você, mesmo assim, é bom ter uma outra pessoa ali que possa te auxiliar. Você está forçado a agir? Meu doente está degringolando, eu não tenho tempo de fazer nada. Você ainda assim faz os fármacos da sequência rápida e tenta fazer a melhor tentativa de intubação que você conseguir. Se conseguiu... Gi, deixa eu te interromper um minuto aqui. Oswaldo levantou a mão aqui para uma pergunta. Pode falar. Oswaldo, quer perguntar alguma coisa ou foi por engano? Se não, segue o jogo. Pode ir, Gi. Beleza. Eu não consigo ver vocês, mas podem me interromper que eu escuto, tá bom? Se a sua melhor tentativa foi bem sucedida, você vai para as medidas pós-intubação. Se não foi, você tem que pensar numa via aérea fácil. Numa via aérea falha, desculpa. Agora, não foi forçado a agir. Você está conseguindo manter a oxigenação desse paciente? Se não, também pensa numa via aérea fácil. Se você está mantendo a oxigenação, você pensa que se você tentar intubar e falhar, você vai conseguir reoxigenar para tentar de novo intubar? Então, você tem mais um pouquinho de tempo. A gente consegue pensar, talvez, numa tolerância à apneia. Então, a gente consegue fazer uma oxigenação apneica. A gente pode ter uma preparação dupla de sequência rápida. A gente pode tentar até mesmo um paciente com a técnica de intubação acordado, se você souber. Essa eu não vou entrar muito em detalhes hoje, mas se você souber, você pode tentar. Ou, se nada disso der certo, a gente pode sempre tentar um videolaringoscópio, se estiver disponível, ou fazer uma intubação com dispositivo extraglótico, por exemplo, uma máscara laríngea, ou mesmo uma intubação cirúrgica, né? Fazer uma crico nesse paciente. E aí, você me pergunta, como que eu vou fazer a avaliação dessa via aérea anatomicamente difícil? Tem 4 etapas de dificuldade na intubação anatômica, tá? A primeira delas é quando a gente tem dificuldade em ventilar o meu paciente com um dispositivo bolsa, válvula, máscara. Esse dispositivo é o famoso Ombu, mas eu não sou patrocinada pela marca do Ombu, então a gente vai chamar ele de dispositivo bolsa, válvula, máscara. A segunda dificuldade é quando eu tenho dificuldade em laringoscopia do paciente. A terceira dificuldade que a gente pode encontrar é a de passagem de um dispositivo extraglótico. E a quarta dificuldade é uma dificuldade de realizar uma cricotirotomia nesse doente. Então, como que eu avalio uma dificuldade na ventilação bolsa, válvula, máscara? É o mnemônico Roman. Esses mnemônicos, você não precisa lembrar de todas as letrinhas, mas você tem que saber o que você tem que avaliar. Então, o primeiro desses, o R, seria uma radiação ou uma restrição do movimento. Então, quando você tem um colar cervical, ou quando o paciente já fez uma radioterapia, uma quimioterapia no pescoço, por exemplo. O O seria tanto de obesidade quanto de obstrução. Então, uma via aérea obstruída ou uma via aérea de um paciente obeso. O M é de vedação da máscara, então é aquela máscara que você não consegue vedar adequadamente do Ombu. É avaliar o Malampate, que eu coloquei aqui do ladinho para vocês, tá bom? Ó. Então, ó, classe 1 você enxerga absolutamente tudo.
A classe 2 já é um pouquinho mais fechada. A classe 3 você quase não enxerga a úvula. E a classe 4 você só enxerga o palato duro. O 1 e o 2 são bem mais fáceis de intubar. O 3 e o 4 eles predizem uma dificuldade um pouquinho maior. E também o M tá de sexo masculino. Pacientes masculinos geralmente têm barba. E aí fica difícil você acoplar a máscara do dispositivo também, tá bom? Além disso, a idade dificulta e não ter nenhum dente. Então, no momento que você estiver fazendo a ventilação bolsa-válvula-máscara, você pode optar por manter dentadura do paciente para facilitar na hora de você embusar. E assim, a hora que você for entubar, você lembra de tirar. Mas não ter dente dificulta a sua ventilação. Depois que eu consigo ventilar, eu posso ver a dificuldade na laringoscopia. Então, a primeira coisa é você olhar para o doente. É ver se ele tem uma abertura bucal adequada, se ele não tem nenhuma deformidade na face, se ele não tem um pescoço torto, esquisito. Aí a gente pode fazer a regrinha de evaluate, que é de avaliar esse doente e as aberturas dele. Então, você faz uma regrinha de 3, 3, 2. Então, são 3 dedos para abertura bucal, 3 dedos aqui do queixo até o pescoço, e depois tem que descer pelo menos 2 dedos, tá bom? Então, esse que é a regrinha do 3, 3, 2. Se ele tiver pelo menos isso, significa que ele tem uma predisposição a ser uma via aérea mais fácil. Aqui você também avalia uma lampate, e você avalia obstrução e obesidade de novo, e avalia o pescoço. Então, vê se não é um pescoço curto, não é aqueles pescoços muito compridos, não é um pescoço que tem alguma restrição. Você fazendo essas 2 primeiras avaliações, você quase já avaliou todos, tá bom? Mas aí dá para comentar com vocês. A dificuldade em passar um dispositivo extraglótico, eu também tenho que avaliar restrição de movimento ou restrição de pescoço. Eu tenho que avaliar se está obstruído ou se é um doente obeso. Eu tenho que avaliar se tem alguma distorção ou rompimento da própria via aérea. E eu tenho que avaliar a distância tiro-mentoniana, se está curta ou não, que daí também é aqueles 3 dedinhos que a gente colocou mais cedo. E para fazer a crico, que é o último passo, se você não conseguiu nenhuma outro jeito, o que eu faço? Você faz uma crico, né? Você vai avaliar o método SMART, então ver se o paciente já fez alguma cirurgia no pescoço, ou se ele já teve uma traqueo prévia. Isso pode acontecer com pacientes com vias aéreas anatomicamente difíceis. Se ele tem alguma massa cervical, se ele tem acesso para onde você vai fazer a crico, se a anatomia dele é favorável, se ele já teve alguma radiação ou algum tumor aqui na região. Beleza? De via aérea anatomicamente difícil? Alguém tem alguma dúvida? Senão eu vou seguir. A via aérea fisiologicamente difícil. Essa daqui é a que mais pega a gente. Porque seria um doente que, em condições habituais, se ele tivesse vindo para uma cirurgia eletiva, você conseguiria entubar esse doente. Não teria problema nenhum. Mas, naquele momento, ele é um doente crítico e você pode ter, sim, muita dificuldade para conseguir entubar esse paciente. E aí a gente usa esse mnemônico no crash. O crash, o primeiro é de consumo. É um doente que está com muita taxa de consumo metabólica. Por exemplo, um choque séptico. O R é de right, daí a gente acaba traduzindo como disfunção ou insuficiência ventricular direita. Então, nosso paciente que tem uma insuficiência do ventrículo direito, ele tem uma baixa reserva para conseguir superar a pós-carga do procedimento de intubação. Então, inicialmente, ele até consegue dar uma contratilidade, ele dá um boom de contratilidade ali no ventrículo direito para tentar sustentar esse débito cardíaco, mas depois, essa contratilidade tão aumentada, ela acaba piorando o enchimento diastólico do ventrículo esquerdo por contiguidade. E aí você acaba piorando toda a hemodinâmica do paciente. Além do que ele fica com uma resistência vascular pulmonar muito aumentada. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Paciente acidótico, e principalmente acidose metabólica, tá bom? Também é um paciente que fica muito fisiologicamente difícil. Pacientes que dessaturam, seja eles por obstrução, seja eles por doença pulmonar mesmo, a gente tem que pensar. E pacientes hipotensos ou com depressão de volume, seja o paciente séptico de novo, ou seja o paciente traumatizado, que perdeu muito sangue. E aí, nisso, a gente precisa estar preparado para pensar em cada uma dessas situações, o que eu posso fazer para melhorar a minha intubação. Então, meu paciente que tem um consumo aumentado de oxigênio, eu tenho que tentar otimizar essa pré-oxigenação dele. Isso, uma das técnicas, é a oxigenação apneica, que eu vou comentar mais para frente com vocês. É uma técnica que eu adoro e eu acho que vocês vão gostar bastante também.
O R, que é da insuficiência ventricular direita, tem algumas coisas. Além de otimizar a pré-oxigenação, eu posso pensar em fazer para o meu paciente algum vasodilatador pulmonar inalatório. Eu posso escolher um pouquinho melhor os meus agentes de indução, que sejam mais cardioestáveis. Ou eu posso iniciar com vasopressor precoce. Eu posso dar função contrátil para esse ventrículo dele. No A, na acidose metabólica, a principal dica que eu dou é corrige o problema. Corrige o que está causando essa acidose metabólica. E evita o máximo que você conseguir fazer esse paciente entrar em ventilação mecânica. Esse é o clássico exemplo do paciente em cetoacidose diabética. Que a hora que ele está lá, ó, taquipneico, fazendo aquela respiração com os malucos que vocês conhecem, e você entubar, ele vai degringolar. Ele vai ficar também hemodinamicamente instável. Então, a gente tem que tentar otimizar ele o máximo possível antes. E aí, nesses doentes, a gente tem que minimizar o tempo que eles vão ficar em apneia. A gente pode, inclusive, considerar fazer uma intubação acordada. E também, depois, não teve jeito, tive que intubar, eu tenho que considerar uma ventilação minuto aumentado. Então, eu posso deixar ele taquipneico até no ventilador. Isso eu tenho que tomar muito cuidado. E o S, de queda de saturação, é otimizar a pré-oxigenação. De novo, a gente pode falar da pré-oxigenação apneica. E o H, de hipotensão arterial ou depressão de volume, né? A gente tem que pensar que a gente tem que fazer a reanimação volêmica desse doente. Então, se ele está precisando de sangue, a gente tem que dar sangue. Se ele está precisando de volume, a gente tem que dar volume. Ou mesmo se é um choque séptico, muitas vezes a gente precisa entrar precocemente com drogas vasopressoras. E esse seria o momento para a gente conseguir estabilizá-lo melhor. E agora que eu falei de todas as possibilidades de vias aéreas difíceis, eu quero falar sobre as tentativas que a gente vai ter. Mas antes eu quero perguntar, ficou alguma dúvida nessa parte de anatomicamente ou fisiologicamente difícil? Eu falo rápido, se não entenderem também podem me interromper ou mandam no chat que o Maurício me interrompe, tá bom? Mas então, vou seguir. Acho que tá tudo bem. Pode seguir. Beleza. Peraí, Gi, tem aqui do Guilherme. Mano. Doutora, tudo isso você avalia em 5 minutos? Às vezes menos, tá? Tem muitas dessas escalas, scores, que eu não consigo fazer numa emergência, colocar 3 dedinhos na boca do paciente, 3 dedinhos para baixo, 2 aqui. Então, algumas coisas acabam vindo com a prática, de você bater o olho no doente e já conseguir determinar. Por exemplo, barba, dente, obesidade, pescoço curto, tudo isso é muito rápido. Você tem que bater o olho e saber. Os que demoram um pouquinho mais, por exemplo, o Balampate, o Evaluate, esses outros, a gente pode pular nos cenários de mais emergência, que você precisa entubar logo de cara, tá bom? Mas você tenta fazer o mais breve possível. Acho que eu respondi. Espera aí que tem mais uma também, tá? O Guilherme agradeceu aqui. A Júlia, para avaliar Malampate, preciso laringoscopar? Não, Malampate não. Malampate, o paciente tem que estar preferencialmente sentado, olhando de frente para você. Então, a gente não vai fazer, por exemplo, um paciente com trauma. E você só pede para ele abrir a boca. Então, ele só vai abrir mesmo. Ele vai fazer um A bem grandão e você vai olhar lá no fundo se você consegue enxergar. Palato, úvula. Tem alguns doentes que às vezes você já consegue enxergar a epiglote, mas não é sempre não. É isso aí, por enquanto foram essas. Galera, se tiver mais perguntas, vai jogando aqui no chat, eu tô de olho. E aí eu vou interrompendo aqui a aula para a gente poder sanar as dúvidas, tá bom? Beleza. E essa frase eu quero que fique na cabeça de vocês, tá bom? Independente de ser uma intubação difícil, uma intubação fácil, sempre tenha medo de intubações, tá? Você nunca sabe de tudo. E lembre sempre que a sua primeira tentativa, com certeza, vai ser a sua melhor tentativa. E para isso, você precisa fazer com que a primeira tentativa esteja com o doente mais estabilizado possível e você e a sua equipe estejam mais preparados possível, tá bom? Depois que você já laringoscopou uma vez o doente, aquilo lá já inchou, já sangrou, já saiu conteúdo, vai ficar pior, confia em mim. Então, tenta fazer a sua primeira ser a sua melhor tentativa. E aí, nesse momento, você tem algumas decisões a serem tomadas. A primeira delas é qual técnica você vai usar para intubar seu paciente. Você pode querer intubar o seu paciente sem medicação, por exemplo. É um doente que está numa PCR. Você não vai fazer droga sedativa nem bloqueio neuromuscular. Agora, é um paciente
que é a cetoacidose diabética. Eu vou tentar sedar ele, mas eu não vou fazer bloqueio. Porque se eu precisar resgatar ele ventilatoriamente, eu consigo. Então, essa é um exemplo de intubação acordada. Ou, a mais comum, a que a gente mais usa todos os dias, é de fato a sequência rápida de intubação, que consiste em sempre você fazer um sedativo e um bloqueio neuromuscular nesse doente. Isso. Depois que você escolheu a técnica, você tem que se preparar, tá bom? A primeira preparação é a preparação do paciente. Então, você vai fazer uma anamnese rápida e dirigida com ele, se ele falar, né? Ou com algum familiar. Então, vai perguntar se tem alguma contraindicação, alguma medicação, alguma alergia, alguma vez já teve uma via aérea difícil. Você vai fazer um exame físico direcionado com avaliação dos fatores de risco de via aérea difícil. Então, claro, se você tiver tempo de fazer todos, você vai fazer todos. Senão, você só vai bater o olho no doente e perceber pescoço mais gordo, dentes, barba. E depois, o ponto crucial, muito crucial da preparação do doente, é você posicionar esse paciente, tá bom? Aqui, eu trouxe alguns exemplos de posição ideal da cabeça e do pescoço dos pacientes. A gente sempre quer deixar o nosso doente na posição do cheirador, ou em inglês, quando vocês forem ler, é sniffing position. Nosso objetivo é que o paciente fique com o lóbulo da orelha na altura do externo. Então, ó como até minha voz muda de fazer a posição. Eu tô falando aqui deitada, e se eu fizer essa posição, a minha via aérea abre. O meu objetivo é conseguir deixar o mais próximo possível, o mais alinhado possível, os 3 eixos. O eixo oral, o eixo faríngeo e o eixo laríngeo, para a gente conseguir ter essa visualização direta ou indireta, caso seja um vídeo laringoscópio, das cordas vocais do meu doente. Então, um adulto normal, geralmente a gente vai fazer um coxinho occipital, tá bom? Olha aqui esses 2 exemplos de coxins. Talvez um pouquinho maior nesse, se for um paciente menor, um coxinho um pouquinho menor. Agora, um paciente obeso, a gente precisa fazer esse posicionamento em rampa, ó. Lóbulo da orelha, na altura do externo, e eu tive que pôr uma rampinha aqui embaixo dele. O pessoal da enfermagem vai ficar meio bravo, mas pega os lençóis que estão ainda embrulhadinhos, não tira da embalagem que dá tudo certo, tá bom? Eles não brigam tanto. Uma criança um pouquinho maior, muitas vezes você não precisa pôr um coxinho. Você já consegue. Agora, uma criança pequenininha, muitas vezes a gente tem que pôr um coxinho interescapular para conseguir esse posicionamento ideal. Se você posicionar seu paciente, a chance de você ter uma visualização ótima é enorme. Então, esse é um passo que vale a pena perder tempo. Que não é perder, que no fim é ganhar. Então, vale a pena você se preocupar em montar um coxinho adequado e visualizar as posições anatômicas. Depois disso, preparei meu doente, eu vou preparar os meus materiais. Para entubar, você obviamente precisa de oxigênio, e aí vai vir um ponto que eu tenho um físio amigo meu que quando a gente dá plantão junto, ele vira e fala assim, eu já deixei o tubo preparado para você, porque ele já pegou 2 fluxômetros, e vocês vão entender a importância disso. Vale você conversar com a sua equipe, então eles vão saber por que deixar 2 fluxômetros preparados. Então eu preciso da régua de oxigênio funcionando, eu preciso de aspirador, porque eu posso ter muita secreção na minha via aérea, então eu posso precisar de aspirador rígido também, não só aquele molinho. Eu preciso de laringoscópio, e quem tem um laringoscópio só não tem nenhum. Vocês sabem que na hora que você for laringoscopar, a luzinha não vai funcionar, a bateria vai ter acabado, então sempre deixa mais de um do seu ladinho. Tubos orotraqueais, então geralmente você tem que fazer a escolha do tubo adequado para o seu paciente e deixar pelo menos um menor ou um maior ali preparado do ladinho. Você pode precisar de fio guia ou de bugie, tá? Então você pode tentar direto com bugie, não tem problema nenhum. Você pode precisar do AMBU, olha aí o nosso dispositivo bolsa, válvula, máscara. Pode precisar não, você vai precisar. Você vai precisar das medicações, você vai precisar de um monitor cardíaco, monitor de oximetria. Se você tiver, você precisa da caixa de via aérea difícil, é aquilo que eu falei, toda via aérea na emergência pode ser difícil. E o mais importante, você precisa da sua equipe adequada e da sua equipe preparada. Conversa com a equipe que está do seu lado para entubar. Seja enfermeiro, seja auxiliar, seja fisioterapeuta, depende do hospital que você está, você vai ter uma montagem de equipe. Mas eles precisam saber dos seus passos. A gente vai separar tudo isso porque é muito importante você planejar nesse momento de preparação como você vai entubar. E é muito importante a sua equipe estar sabendo, porque você não faz nada sozinho na emergência. Então, eu posso virar e falar assim, pessoal, a minha primeira tentativa é a que eu mais sei.
Eu quero entubar com o fio guia, o tubo 7 e um laringoscópio direto. Se eu não conseguir, não adianta eu tentar fazer tudo igual. E eu vou precisar deles para me ajudarem, porque eu não vou sair mais da cabeceira do meu doente. Então, eu posso falar para eles que a minha segunda tentativa vai ser com bugie e um videolaringo? Ou um bugie e o laringoscópio direto? Pode ser. Ainda assim, não consegui. Eu não vou tentar mais essas duas. A minha terceira tentativa pode ser passar um dispositivo extraglótico. Então, eu já tenho que ter deixado do meu lado uma máscara laríngea. A minha quarta tentativa pode ser fazer uma crico. Já tem que estar ali perto o material para fazer a crico. Ou até mesmo a minha quarta tentativa pode ser pedir ajuda para o intubador mais experiente, que tem que estar ali do meu lado. Então, sempre você tem que ter pelo menos o plano A, B e C. E esse plano tem que ser comunicado com a equipe. Você não vai conseguir executá-lo se você pensar e quiser fazer tudo sozinho. Então, esse é o momento de você se preparar, de você pensar, nem que isso leve mais uns 5, 10 minutos. O seu paciente está pré-oxigenando. E você vai preparando e vai deixando tudo esquematizado para você não ter nenhuma dor de cabeça e não passar nenhum perrengue. Que, te juro, não vai ser perrengue chique, vai ser perrengue mesmo. E aí vem a escolha da lâmina do laringoscópio. Esse aqui eu quis trazer porque eu sei que tem algumas unidades que tem pediatria também, né? E a gente tem dois tipos de lâmina. A gente tem a Macintosh e a gente tem a Miller. A Macintosh é a curva, né? A que a gente mais usa, é aquela que você vai pinçar ali em cima da epiglote para tentar levantá-la, igual eu mostro nessa imagem aqui de cima, né? Olha aqui o posicionamento certinho de onde vai a pontinha da sua lâmina. E essa aqui de baixo é a visualização que você quer ter, tá bom? Da sua intubação, das cordas vocais para passar o seu tubo. Ela é mais usada em adultos e ela tem algumas variações, que pode ser, por exemplo, uma hiperangulada, que ela tem uma pontinha que dobra mais, ou pode ser maior, tá bom? E se você tiver com criança ou com paciente que tem uma língua muito grande, uma abertura bucal um pouquinho mais restrita, muitas vezes você pode precisar da lâmina reta, que é a lâmina de Miller. Na lâmina de Miller, em vez da gente pegar em cima da epiglote, a gente vai pinçá-la junto. Então, a gente vai achatá-la ali e vai levantar para também ter essa visualização, tá bom? E aí vem a parte que eu mais gosto, tá? Essa parte de pré-oxigenação que eu mais gosto, aqui é a mais importante, né? Eu mais gosto porque é a que garante o seu sucesso na intubação. É a parte de pré-oxigenação. Vocês estão vendo que eu estou falando mais ou menos uma ordem, mas saiba que tudo isso acontece um pouco junto, tá? A pré-oxigenação a gente pode começar antes da gente preparar todo o material equipe-paciente, tá? E o nosso objetivo com a pré-oxigenação é fornecer oxigênio numa FiO2 de 100% por pelo menos 3 minutos para o nosso doente, ou 8 respirações profundas, tá? Independe como eu vou oferecer esse oxigênio. Pode ser máscara não reinalante, pode ser catéter nasal de alto fluxo, pode ser ventilação não invasiva, pode ser pelo ambu, tá bom? Mas o meu objetivo com essa pré-oxigenação é garantir um tempo de dessaturação maior. Então, toda vez que eu oxigeno meu doente com uma FiO2 de 100%, eu estou querendo fazer nele a denitrogenação. Então, eu estou querendo tirar o nitrogênio e garantir oxigênio ali dentro. E, com isso, aumentar o meu tempo de apneia. Vocês estão vendo aqui, não sei se a imagem está tão boa, mas na minha setinha, é o tempo que leva para um adulto normal com 70 quilos chegar de uma saturação de 100 até 0. Isso leva geralmente 10 minutos, tá bom? Mas começa a cair mesmo lá para o 7º minuto. Enquanto um adulto obeso, que é essa caixinha amarela aqui, essa curva mais da esquerda, ele leva de 100 até 0 só 4 minutos. E começa a cair lá por volta do 2º minuto. Então, o meu objetivo com a pré-oxigenação é que esses pacientes mais difíceis, eu empurre a curvinha deles para o lado direito. Então, eu consiga com que eles, em vez de demorar 2 minutos para desaturar, eles demorem 7, eles demorem 8. E aí, isso eu tenho que fazer com essa FiO2 mais próxima de 100%. Vocês me perguntam, ou eu perguntaria para vocês, esse fluxômetro, na máscara não reinalante, que é aquela mais comum que a gente tem nas emergências, dá uma FiO2 de 100%? Geralmente não, tá bom? Quando a gente coloca no fluxômetro por volta de 6 a 10 litros, a gente consegue variar na máscara não reinalante entre uma FiO2 de 35% a 60%.
Quando a gente coloca o fluxômetro de 10 a 15 litros por minuto, essa FO2 chega próxima de 70%. Mas e daí, né? Não acaba no 15 o fluxômetro? A maioria dos fluxômetros acaba, de fato, a marcação no 15. Mas você consegue colocar o que a gente chama de no talo, que é o flush rate, nome chique em inglês. Mas eu chamo de virar o negocinho até o talo. Você vai pegar esse botãozinho verde e vai continuar virando. Você vai ouvir que o oxigênio está aumentando, porque a régua do hospital aguenta chegar até mais ou menos 70 litros por minuto. Então, de 40 a 70. Você continua virando ali a bolinha verde. A hora que tiver quase ensurdecedor o barulho, você está lá próximo do 100% na máscara não inalante, tá bom? Então, para você conseguir pré-oxigenar adequadamente na máscara não inalante, você tem que chegar nesse flush rate. Você tem que conseguir colocar no máximo possível. E aí entra a minha pré-oxigenação preferida, que é a oxigenação apneica. Então, deixa eu te interromper um minuto aqui. O Oswaldo levantou a mão de novo. Eu não sei se ele está querendo perguntar alguma coisa. Oswaldo, alguma dúvida? Não, pode seguir o jogo. Tá bom, vamos lá. Então, voltando. Minha pré-oxigenação preferida, tá bom? E eu espero que vire a de vocês também depois dessa aula. Se metade já gostar dela, já tá valendo para mim. É a oxigenação apneica. Essa oxigenação apneica, ela é, de fato, com o intuito da gente deixar uma apneia por um tempo mais seguro. Então, o que a gente faz? É igual tá mostrando mesmo nessa imagem. Vão te achar doido, tá bom? A primeira vez vão te questionar horrores, mas ela faz você ter um sucesso de intubação em primeira tentativa de via aéreas difíceis muito maior, tá bom? Então, você vai pedir para o pessoal da fisioterapia, se tiver, ou da enfermagem, deixar os seus 2 fluxômetros ali montados. Em um deles, você vai encaixar a sua máscara não inalante e no outro, você vai encaixar um catéter nasal. Catéter nasal simples. Eu sei que não é comum a gente ter catéter nasal de alto fluxo em todos os hospitais, mas o catéter nasal normal, a gente tem. Então, a gente tem 2 fontes de oxigênio. Em uma delas, a gente pôs nossa máscara não inalante em flush rate, e na outra, a gente colocou o nosso catéter nasal inicialmente a 5 litros por minuto. E o paciente vai ficar, de fato, com os 2 dispositivos, igual eu estou mostrando aqui na primeira foto. Assim que você fizer as medicações e que ele dormir, você vai mudar esse catéter nasal para 15 litros por minuto. Porque antes ele não aguenta, ele não vai tolerar um fluxo maior, tá bom? Mas a hora que eu ponho esse catéter a 15 litros por minuto, eu garanto um fluxo de oxigênio contínuo e eu garanto uma PIP mínima, que seria aquela pressão expiratória no alvéolo final, que garante que o meu alvéolo fique meio enchidinho. E isso consiga melhorar as trocas gasosas. E com isso, você tem um tempo mais seguro da apneia dele. Então, você, depois, a hora que você for de fato entubar, você tira a máscara não inalante e mantém o catéter a 15 litros por minuto para garantir esse fornecimento de oxigênio e essa PIP nos pulmões. Combinado? E aí sim, eu falei da pré-oxigenação, eu falei da preparação, agora vamos de fato para o ato de você entubar seu doente. A gente tem que sempre pensar na pré-medicação e na paralisia desse paciente. Então, para quem faz pediatria, né, para quem está aí nas emergências pediátricas, em doentes menores do que 1 ano, a gente pode precisar usar atropina, tá bom? A gente vai fazer 0,02 miligramas por quilo intravenoso. E em todos os doentes, tirando agora só, não é só mais criança, a gente tem que tentar, nesse momento, otimizar o nosso doente. Então, se ele tem uma via aérea fisiologicamente difícil, eu tenho que, nesse momento, tentar melhorar. Seja fazendo uma expansão volêmica, sangue, fluido, o que ele precisa, seja entrando com droga vasoativa, seja entrando com droga inotrópica, tá bom? Esse é o momento da gente otimizar antes de induzir. A hora que eu quiser, de fato, induzir, eu vou fazer, no caso de sequência rápida de intubação, a medicação sedativa, que eu sempre quero uma rápida hipnose com mínimas repercussões hemodinâmicas, e aí as 3 medicações que a gente mais usa, etomidate, ketamina e propofol, lembrando que a ketamina é um dos mais cardioestáveis, tá bom? E bloqueador neuromuscular, a gente pode usar succinilcolina ou rocurônio. Hoje não é uma aula que eu vou falar de particularidades das drogas, tudo isso a gente até pode deixar mais para frente. Hoje eu quero só que vocês saibam que você vai escolher um sedativo e um bloqueador neuromuscular. Ah, meu paciente não tem acesso. Não tem problema. A gente consegue entubar paciente com droga intramuscular.
Você pode fazer ketamina e pode fazer succinilcolina. Então, você vai manter a sua sequência rápida de intubação. Combinado? E aí vem a parte que, de fato, todo mundo fala, nossa, agora eu intubei, que é a inserção do tubo. Vocês viram tanto de coisa sobre via aérea e manejo de via aérea que eu falei antes da inserção do tubo? A inserção do tubo fica um pedacinho pequenininho. Se você fizer tudo certo antes, não vai ter erro, tá bom? E aí, na hora dessa inserção do tubo, claro que tem alguns macetes. Você tem que tentar abrir a boca do paciente o máximo que você conseguir. Idealmente, você vai usar uma abordagem olhe enquanto vai. O que significa isso? Eu vou pegar o laringoscópio com a mão esquerda. O laringoscópio foi feito para ser usado sempre, sempre, sempre na mão esquerda, tá bom? Eu pego o meu laringoscópio com a mão esquerda, eu introduzo ele na minha rima labial à direita do paciente. Primeira coisa que eu faço, introduzir um pouquinho, eu empurro a língua do paciente para o lado, porque eu quero tirar ela da frente. Ela é o que vai mais me atrapalhar. Isso eu estou falando para a lâmina curva, tá bom, pessoal? Introduzi, empurrei a língua do paciente para o lado. O meu objetivo não é bascular, não é fazer isso com a minha mão. Eu quero elevar. Então, eu posso dar uma viradinha para o pé esquerdo. Esse é um truquinho. Então, ó, entrei pela direita, empurrei a língua, dei um tchananzinhos ali para o pé esquerdo. E aí, eu vou fazer esse movimento para frente, para a gente anteriorizar e abrir a via aérea do paciente. Eu não vou fazer movimento de báscula, tá bom? E olha enquanto vai, eu vou entrando, 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 entrando. Nossa, achei minha via aérea. Aí eu faço o movimento final. Não vale a pena você entrar tudo de uma vez e tentar ficar procurando, porque muitas das vezes você vai perder e vai passar e pode até lesionar a via aérea, tá bom? Seu objetivo é identificar as cartilagens posteriores e o sulco intra-aritenoide, visualizar as pregas vocais é o mundo ideal, e aí sim passar o tubo através das pregas vocais chegando na traqueia. O seu tubo tem 2 marcaçõezinhas pretas. O objetivo é a prega vocal ficar entre essas marcações pretas e você garantir que você visualizou essa passagem do tubo, tá bom? Então, olha aqui, ó. Epiglote, é isso. Isso é o ideal que a gente quer ver, tá bom? Essa é a classificação de Comer-Klehane. Quando a gente laringoscopa, lembra que vocês me perguntaram do malampate? O malampate é antes de laringoscopar. O Comer-Klehane é laringoscopando. Então, o grau 1, a gente quer ver isso. Esse é o mundo ideal, né? Olha aqui as aritenoides, umas de cada lado. Olha aqui a minha preguinha vocal. Olha aqui a minha epiglote, tá bom? O 2, ele fica um pouquinho mais difícil, mas você ainda visualiza as preguinhas vocais, tá vendo? O 3, você só visualiza aqui a aritenoide quase sumindo. E o 4, você só visualiza a epiglote mesmo, tá bom? E aí, o 4 é super indicativo de uma via aérea ainda mais difícil, tá? Que você pode precisar de PUJ, pode precisar de alguma intervenção mais grave. Gi, licença. Tem uma pergunta aqui do Henrique. Doutora, qual a sua opinião sobre fentanil como droga na sequência rápida? Olha, já com polêmicas, logo no meio da aula. Eu não uso fentanil como droga de sequência rápida, tá bom? Você pode considerar usar em alguns pacientes que você quer evitar o efeito simpático da intubação, não por dor, tá bom? Já tem estudo comprovando que você fazer um sedativo e um bloqueio, o paciente não tem esse reflexo de dor, tá? Ele pode ter algumas outras alterações, e por isso que você pode cogitar usar, tá? Mas hoje em dia ele não é mais indicado na sequência rápida. A sequência rápida é só o sedativo com o bloqueio neuromuscular. Ah, posso usar fentanil num doente neurocrítico, ou num paciente com infarto, um choque cardiogênico? Até pode, mas mesmo essas indicações, atualmente, elas já estão mais restritas e a gente não costuma fazer. Henrique, respondeu a pergunta? Acho que sim, né? Pode seguir, pode seguir. Beleza. E aí, se você conseguiu passar seu tubo, ótimo, maravilhoso, perfeito. Mas, se você não conseguiu, entra aqui aqueles planos de resgate, de ventilação e de próximas tentativas que a gente comentou lá para trás. Não consegui entubar logo de cara na minha primeira tentativa, com tudo de melhor que eu fui. O que você vai fazer agora? Você vai trocar o seu fio guia por um bugie? Você vai trocar o laringoscópio direto por um videolaringoscópio? Ou você vai passar uma máscara laríngea? E tá tudo bem, desde que você consiga garantir a via aérea do seu paciente, é melhor você passar uma máscara laríngea do que você ficar tentando entubar esse doente 5 vezes, tá bom? Ou você pode precisar fazer uma crico também,
E aí, só lembrar de algumas particularidades, né? Menores de 5 anos, a gente faz crico por agulha. Maior que 5 anos, a gente faz Seldinger. E cirúrgica só em maior que 10 anos, tá bom? E aí, consegui entubar. Coisa boa. Agora sim, você ainda tem que confirmar o posicionamento do seu tubo. Já teve um residente uma vez me falou: é óbvio que eu entubei, o tubinho condensou. Gente, você não pode falar que você conseguiu entubar porque o tubinho condensou, tá bom? Esse não é uma forma de confirmar o posicionamento adequado. Te dá uma pequena tranquilidade? Dá, mas esse não é uma forma de confirmação de posicionamento, tá bom? Como você consegue confirmar o posicionamento? Pela ausculta pulmonar, pelo raio-x de tórax, pelo POCUS, ultrassom point of care, você consegue visualizar o tubo na traqueia, ou pela capnografia, que é o método ideal, é o método padrão ouro que a gente possa fazer, tá bom? E aí, lembrem sempre de deixar o seu paciente sedado, tá? Todo paciente entubado, a não ser que você esteja num trauma, num Glasgow 3, que de fato você não quer sedar, todos os outros casos, o seu paciente precisa estar sedado. É desconfortável ficar com tubo na garganta, tá bom? E aí vem uma dica de quem já trabalhou um pouquinho em pronto-socorro, não vou entregar a idade, mas já na hora que você prescrever as medicações para fazer a sua indução da intubação, já deixa prescrita a sua sedação contínua. Porque daí, logo que você entubar, já entra a medicação em bomba para o seu doente e você não tem mais que se preocupar, tá bom? E um ponto que eu gosto muito e que eu acho que todo mundo tem que aprender é fazer uma discussão pós-intubação. Chama a equipe com a qual você fez a intubação e discute com eles. O que deu certo, o que deu errado, o que a gente poderia ter feito de melhor, o que a gente poderia ter separado antes, o que a gente deveria ter visto que não foi visto, ou foi tudo bem e a gente continua desse jeito. Essa conversa com a equipe multi é muito importante para a gente conseguir cada vez mais melhorar o nosso atendimento, o nosso serviço e as nossas intubações. E aí, tô acabando, eu prometo, que eu falo bastante, mas tá quase. Eu quis trazer a frase do cara que inventou o laringoscópio, do Macintosh, ele era um anestesista, né? E ele diz que, independente do laringoscópio que você usar, os princípios da laringoscopia são os mesmos. Se você posicionar adequadamente a cabeça do seu doente, fizer a anestesia adequada, você vai ter sucesso. O segredo do sucesso da intubação está em você fazer todo o seu preparo adequado. E aí, isso ele falou em 1952, a gente continua repetindo até hoje. Então, para vocês verem a importância de se preparar para uma intubação. E aí, só para não dizer que eu não falei, vai que você não conseguiu em nenhuma dessas situações. A gente tem que considerar que foi uma via aérea falha, tá bom? Então, tem 3 situações de via aérea falha. A gente não mantém a saturação durante ou após as tentativas de laringoscopia. A gente tentou intubar por 2 vezes com um intubador experiente e não conseguiu. Ou a sua melhor tentativa de intubação foi sem sucesso naquela situação que você está forçado a agir. Você tem que intubar agora. E aí, nesses casos, tem 2 momentos que você tem que se preocupar. Você já não conseguiu intubar. A sua próxima pergunta tem que ser: eu consigo oxigenar? Se eu conseguir oxigenar, isso te dá um pouquinho de paz no coração para você tentar oxigenar esse paciente, fazer um resgate dessa via aérea. Coloca uma Guedel, coloca uma nasofaríngea, tenta resgatar com a bolsa válvula máscara e daí respirar para fazer uma nova tentativa. Mas se você não conseguir nem intubar, nem oxigenar, esse é o momento de você fazer uma via aérea cirúrgica, tá bom? Você pode até tentar um dispositivo extraglótico, mas na maioria desses casos você não vai conseguir e a gente vai ter que fazer uma crico. E aí esse seria o algoritmo da via aérea fácil, né? Então, você falhou em manter a oxigenação, você até pode tentar esse dispositivo extraglótico como uma ponte para crico, mas provavelmente esse doente vai evoluir para essa crico e a gente vai ter que garantir que tem um balonete bem colocado nessa via aérea dele, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar. Eu quero só deixar alguns lembretes para vocês saírem dessa aula sem esquecer, tá bom? Eu acho que o mais importante é você avaliar e individualizar a necessidade de cada paciente que você for entubar na emergência. Você tem que sempre checar os equipamentos, onde eles estão na sala de emergência, aquilo que eu falei para vocês. Deixe os 2 fluxômetros no seu leito de parada, por exemplo, tá bom? Você tem que estar preparado para indicar e realizar uma intubação, avaliando qual é o melhor lugar,
a melhor forma de fazer, o melhor momento e até mesmo a melhor pessoa. Às vezes não é você e tá tudo bem. Um paciente que vai subir para o centro cirúrgico, muitas vezes o melhor jeito é ele ser entubado no centro cirúrgico pelo anestesista. E a gente tem que saber reconhecer isso e individualizar o paciente. Tenta sempre otimizar o seu doente ao máximo antes de você entubar. Isso vai fazer diferença. Ligar na hora pré-intubação é muito diferente de ligar na hora pós-intubação. Isso pode garantir que o seu doente não pare, por exemplo, tá bom? Escolher as medicações, os equipamentos e as técnicas que você tiver disponível e que você tiver mais habituado. A sua experiência conta bastante nesse momento também. E por último, nunca esqueça de checar o posicionamento do tubo e a boa acoplagem ao ventilador mecânico depois. Você precisa deixar esse paciente bem sedado, bem acoplado, ventilando bem para ele não parar também, tá bom? Entubar não é passar o tubo. Entubar é garantir uma via aérea adequada para o seu paciente. Era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Muito obrigada. Estou à disposição para dúvidas. Se quiserem falar, se quiserem mandar no chat, fiquem à vontade. Boa, Gi. Incrível. E aí, pessoal, quem quiser falar, pode mandar no chat aí. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida. Acho difícil ter dúvida depois disso, né? Beleza. Acho que foi bem claro, tá bom? A Ru falou aqui, muito boa aula. Lari também, muito boa aula. Valeu aí pela presença, meninos. Valeu, Dani. Obrigadão por tudo. Pessoal, a gente sabe que é um mundo, né? Falar disso. A gente não entrou em detalhes hoje sobre ventilação mecânica, tal. A gente está programando falar sobre isso também para poder treinar vocês um pouco mais sobre isso. E a gente vai segmentando as aulas para não ficar muito maçante também, né? Porque senão vai para, assim, eterno, né? A gente fica 3, 4 horas falando e ninguém retém nada, tá bom? A ideia aqui não é fazer faculdade, a ideia aqui é só relembrar, treinar, manter todo mundo próximo. Gui, então é isso aí. Peraí, não, um minuto. O Gui mandou ali se haverão novas aulas. Haverão. Gui, eu e o Maurício, a gente vai ficar responsável por todo o departamento de educação continuada da Visio. A gente está programando aulas periódicas para vocês de diversos temas, tá bom? Inclusive falar mais de via aérea, porque eu sei que eu falo rápido, eu falo bastante, mas a gente separa alguns temas específicos. E sobre a intubação acordada. É uma situação mais complexa, a gente pode fazer uma aula até exclusiva sobre isso, mas a intubação acordada seria a gente manter o paciente com o nosso drive respiratório. Então, você faz uma sedação leve, tá bom? Para ele ficar colaborativo com você. Então, ele de fato está sedado. Você pode fazer um bloqueio da via aérea para ele não sentir a passagem, tá? Com o lido. Mas você não vai bloquear a musculatura e você não vai chumbar ele. Você vai deixar ele estar colaborando com você. Isso é bem legal. Tem alguns vídeos que a gente pode mostrar numa aula mais para frente para fazer bem especificado para vocês, que eu acho que é um tema muito interessante mesmo. Eu acho que o Celder e o Oswaldo estão com a mão levantada. O Oswaldo, não sei se está por engano. Celder, você quer falar alguma coisa? Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo. Pode falar, Celder. Primeiro, parabenizar a doutora Giovana pela aula, achei fantástica. E segundo, eu queria perguntar, essa sequência rápida com o bloqueador neuromuscular IM, precisa esperar quanto tempo até a intubação? Tá bom, vamos lá. A sequência rápida intramuscular você só vai conseguir fazer com ketamina e com a succinilcolina, né? E aí você vai ver ele fascicular do mesmo jeito. Então, o momento é esperar fascicular. Entendeu, Celder? Entendi. Agradeço. Você faz a medicação, na hora que começar a fascicular, você sabe que o efeito da medicação começou. Perfeito. Demora mais, tá? Do que a intravenosa mesmo, mas é muito bom para quem você não consegue acesso de jeito nenhum. Lembrando que sempre pode pegar intraósseo também, tá bom? Aí a gente consegue fazer mais ou menos a mesma dose do intravenoso. E acho que uma coisa que eu esqueci de comentar, mas que eu queria ter falado, o rocurônio, só para vocês lembrarem, ele tem um pico de ação maior do que a succinilcolina. Então, quando você escolher rocurônio, em vez de succinilcolina como bloqueador neuromuscular, você pode fazer uma inversão. Você pode fazer o rocurônio, empurrar com a ketamina, com o etomidato, e depois fazer o flush, tá bom? Você pode trocar a ordem só.
Acho que era isso. Esse comentário eu tinha esquecido. Mais alguém? Mais alguém? Alguma dúvida? Acho que não. Aqui no chat, mais nada, pelo menos. Bom, pessoal, a aula vai ficar gravada, né? A aula vai ficar gravada no... Depois a gente vai disponibilizar no YouTube da Visio também, tá bom? Para quem quiser rever, e para aqueles que também não estão de plantão, não puderam participar hoje da aula. E a gente vai divulgando aí os próximos eventos. Acredito que na semana que vem a gente está programando uma aula de bronquiolite para pediatria, né, Gi? Sim. Tá? Então a gente vai dar uma aula de bronquiolite, a doutora Júlia, que é emergencista pediátrica, vai falar sobre isso para a gente. A gente vai divulgar nos nossos grupos mais para frente. E estão todos convidados, até para quem faz clínica médica, quiser aproveitar um pouco aí para poder sempre encontrar uma criança no meio do caminho. Uhum. Beleza? Pessoal, obrigado pela presença. Nos vemos na próxima. Quem não preencheu ainda a lista de presença, que está fixada ali em cima, eu vou mandar de novo no chat. E aí, a gente se vê na próxima semana. A gente se vê todo mundo aí depois. Obrigado pela presença de todos. Valeu, Gi. Excelente. Fantástico. Obrigada, gente. Boa noite.